Bom, pessoal, vamos lá, porque a gente marcou às 9, né? Já são 9h03 para todo mundo aí tem criança em casa no sábado de manhã. Para quem for acompanhar depois no Instagram, vou deixar só um pedacinho, só o início dessa aula para a gente poder, o pessoal conhecer, saber um pouquinho como é que é uma aula, tá? Mas o meu foco é aqui, vocês que estão comigo aqui, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre neuroplasticidade e principalmente como que o cérebro aprende, tá? E a importância da gente começar a estimular o quanto antes e a importância de que, mesmo que você não tenha certeza do que você está fazendo, vocês que estão aqui, o meu público, né, são a maioria mães, vocês têm que pensar o seguinte: a menos que você esteja, né, sendo aí violenta com seu filho, provavelmente você vai estar causando mudanças, você vai estar gerando conexões e você vai estar propiciando novas formas do seu filho de aprender. Eu sei, eu falo isso porque eu sei que tem muitas mamães que ficam com medo, às vezes, de fazer, de ensinar, de tentar alguma coisa diferente na hora de interagir com o filho, porque na análise do comportamento, dentro do universo autista, tem muita gente que fala assim: você tem que ter cuidado para não traumatizar a sua criança, você tem que ter cuidado. Tudo bem, gente, a gente tem que ter cuidado. Mas excetuando situações onde você vai estar violentando tanto física quanto verbalmente o seu filho, você tentar brincar de um jeito diferente, você tentar opções de brincadeira, você tentar levar ele no lugar diferente, isso sempre vai gerar resultados positivos. Mesmo que naquele momento o seu filho talvez fique nervoso, não goste, isso para ele vai ser positivo, tá? Tendo isso em mente, vamos ver o seguinte, tá? Como é que o nosso cérebro aprende? Eu vou olhar às vezes aqui, porque eu tô com uma colinha aqui para eu não me perder, porque às vezes eu começo a falar e vou me perdendo. Mas aqui, ó, sempre que a gente apresenta alguma coisa nova para nossa criança, como que acontece a aprendizagem? A aprendizagem ela é uma mudança química lá no cérebro dela. Então, para a criança aprender, é uma coisa muito, muito doida, sabe? Não é só simplesmente assim, aprende do nada. O aprendizado, ele é o que ocasiona, né? Ele gera uma mudança química e estrutural no cérebro, tá? O cérebro, desde quando a gente nasce, lá, bebezinho, petitinho, ele é como se fosse uma massinha. Pensa lá na massinha, sabe quando vocês compram massinha, que ela vem no saquinho, que ela vem massinha, moldável? Isso é o nosso cérebro lá quando a gente nasce, tá? E à medida que a gente vai crescendo e envelhecendo, é como se a gente estivesse deixando aquela massinha fora do saquinho. Vocês já repararam que à medida que ela vai ficando fora da embalaginha tampada, ela vai ficando mais dura? Então, isso é o nosso cérebro, tá? Só que o nosso cérebro leva anos para ir perdendo essa característica elástica, tá? Que é o que a gente chama de neuroplasticidade. Quando a gente ensina, quando a gente oferta uma coisa diferente para nossa criança, desde bebezinho, à medida que elas vão sendo aí estimuladas, lá no cérebro, o que que acontece? Os nossos neurônios, a gente tem bilhões de neurônios lá no nosso cérebro, só que eles não estão ainda todos conectados. Eles estão ali ainda precisando o quê? Ser estimulados. Eles precisam ser estimulados para gerar a conexão, que é a sinapse, né? Então, quando a gente estimula a nossa criança, quando a gente apresenta um estímulo visual, um estímulo auditivo, dá uma coisa diferente, ensina uma coisa diferente, a cada novo despertar, a cada novo aprendizado da nossa criança, novas conexões são geradas, né? Um neurônio, ele envia respostas químicas para outro neurônio e eles criam uma pontezinha ali, ó, tá? E o que que acontece? A criança que ela é pouco estimulada, ela gera poucas pontes, poucas conexões. Então ela aprende menos. Então por isso que nós temos que expor as nossas crianças a muita estimulação, no sentido de apresentar formas novas de fazer uma coisa, apresentar novas coisas, porque o que que acontece? Às vezes, vocês pensam que estimular é só ficar apresentando coisa nova, brincadeira nova, e não é.
A gente, principalmente, vamos focar aqui no nosso mundo, no nosso principal objetivo aqui, que são as crianças atípicas, as crianças dentro do transtorno do espectro. Dentro do transtorno do espectro, qual que é uma das principais questões que a gente tem? É a criança que tem a rigidez. Ela é muito rígida para aprender, ela é muito rígida para executar. Ela gosta de fazer as coisas que ela gosta de fazer poucas coisas e geralmente sempre fazer essas coisas do mesmo jeito. Eles não gostam de mudar. E essa é uma das nossas dificuldades. Então, vamos partir do princípio que, por exemplo, a sua criança já tem aí algumas preferências, ela já gosta de tomar café de um determinado jeito, de se alimentar de um determinado jeito, sentado numa mesma cadeira, sempre com o mesmo copo, vestir sempre uma mesma roupa, tem ali determinados padrões. Se a gente não alimentar, não estimular que ela faça essas coisas de outras formas, você não está proporcionando aprendizagem para ela, tá? Porque a gente tem que fazer uma coisa que é o quê? É ensinar, né? A criança vai adquirir uma habilidade, depois a gente tem que fazer a manutenção dessa habilidade. Então, a sua criança já adquiriu a habilidade, por exemplo, de se alimentar ali adequadamente. Mas se você não for dando opções diferentes dela fazer aquela coisa, né? Sentar num lugar diferente na mesa, comer num prato diferente, beber num copo diferente, ir comer na casa de alguém, ir comer na rua. Se você não oportunizar esses momentos de aprendizagem de alimentação, é o mesmo processo, ela vai se alimentar. Mas se você não estruturar para ela situações, apresentar para ela situações onde ela possa fazer essa mesma coisa de jeitos diferentes, você não vai estar ensinando, você não vai estar estimulando. Você vai estar fazendo a manutenção, mas você vai estar fazendo a manutenção do que ela já sabe, do jeito que ela já sabe, e alimentando a rigidez dela. Porque quanto mais vezes ela fizer daquele mesmo jeitinho, aquela conexão que foi feita lá no cérebro, lá nos neurônios, né? Que quando ela sentou lá na mesa daquele jeito, comeu com aquele copo, com aquele garfo, e tudo desse jeito, você fez uma conexão. Ela aprendeu a fazer isso daquele jeito. Se você só faz desse jeito, você só está fazendo a manutenção dessa conexão. Mas se você apresenta para ela uma forma diferente de fazer isso, essa conexão aqui que existe, ela vai continuar existindo, mas você vai fazer um outro caminho. Um outro neurônio vai se conectar aqui, uma nova mudança química e estrutural vai acontecer nesse cérebro e ela vai aprender uma nova habilidade, que é o quê? É se alimentar, uma coisa que ela já sabe, mas ela vai se tornar mais flexível. Ela vai começar a perceber que ela pode fazer isso em outros ambientes, com outras pessoas, com outros talheres, com outras questões, e vai dar certo, e ela é um aprendizado novo. E a mesma coisa, por exemplo, com os brinquedos, quando chega na fase da escola, a gente, por vezes, a gente fica querendo sempre ensinar o novo. E no autismo, a gente tem que ver, a gente tem que perceber que a gente também tem que ensinar uma mesma habilidade de formas diferentes, para que a gente faça novos caminhos sinápticos, tá? E por quê? Porque o cérebro aprende quando essas conexões são feitas. Então, se a gente não apresenta o variar no brincar, o variar na hora de se vestir, o variar até no horário, gente. Por exemplo, a gente tem que ter a rotina. Quem está lá no curso já viu lá, a gente tem a aula de rotina da casa terapêutica, tá? O Dr. Tiago Castro ontem fez um story falando sobre isso, da importância da criança ela ter uma vida organizada, uma rotina. E uma rotina não é só horários. A rotina, ela entra na casa organizada, no sentido de que essa casa proporciona oportunidades da criança aprender. A criança tem oportunidades de ser autônoma, e isso é mais importante ainda nas crianças não verbais. Porque quando a criança ainda não está verbalizando, quando a criança ainda não sabe se comunicar adequadamente, quando vocês ficam aí fazendo um adoleta, o que será que ele quer? Começa a apontar, você começa a apontar, você começa a oferecer, né? Isso aí, se a casa não tiver oportunizando a independência e a autonomia dessa criança, fica mais complicado ainda, porque aí a criança vai ficar mais frustrada,
ela vai ter mais crises de ansiedade, ela vai ter mais momentos disruptivos e vocês vão entrar num ciclo que parece que não tem fim, né? São momentos tensos atrás de momentos tensos. Então, uma casa organizada para oportunizar a aprendizagem, a sua postura de sempre ofertar de jeitos diferentes, né? Isso aí tudo gera aprendizado. Por isso que eu bato muito na tecla, porque às vezes vocês ficam esperando que é só assim, como que eu vou sentar para brincar, para estimular? Não. Todos os momentos são momentos de ensino, porque se você oportuniza que essa criança, de manhã, hoje, ela se sentou numa cadeira para poder ir lá na sua cozinha para poder aprender. Se amanhã ou se no almoço você trocar ela de lugar, vamos trocar essa cadeira, vamos trocar o prato. São pequenas alterações. E isso, cada mãe conhece o seu filho, vai ver o nível de mudança que ela já vai aceitar de primeira. Talvez a gente vai começar trocando só o lado que a colher tá ali do lado do prato. Porque tem criança que só aceita se a colher estiver aqui, se o copo estiver aqui. Então, essa criança não vai aceitar ser trocada de cadeira. Essa criança talvez vai ser o mínimo, o máximo que você vai conseguir é trocar o garfo de lugar, trocar o copo de lugar, tentar trocar a cor do prato. Então, sim, são pequenas alterações, um pouquinho a cada oportunidade. Todos os momentos são momentos de oportunidade. Então, por exemplo, se a criança só gosta de enxugar com uma determinada toalha, vamos tentar oportunizar ela gostar de outra toalha, apresentar outra toalha. Se a sua criança... Eu estou aqui com uma demanda de algumas crianças, de algumas mamães que estão com dificuldade que o filho não está aceitando mais sapato, está regredindo. A criança calçava sapato, calçava sandália, calçava tênis, mas agora só quer ficar descalço. Então, ali a gente já está tendo uma perda. Está acontecendo alguma coisa no sensorial dessa criança que ela está tendo uma perda, coisas que ela fazia, que ela está deixando de fazer. Então, se a gente, à medida que a gente vai observando essas coisas, a gente tem que oportunizar novas situações, gerar novas conexões, tá? Porque se a gente não fizer isso, se a gente fizer sempre do jeito que eles querem, porque o que acontece? Eu sei, porque eu passei por isso, tanto em casa quanto no consultório, eu vejo isso. Eles são resistentes, eles choram, eles ficam muito, né, apegados ao seu jeito de fazer as coisas. E é muito frustrante para a mãe ter que ter essa briga toda vez, ter que ter esse momento toda vez. Só que o momento de ensinar é agora com eles pequenos. Se você fizer comprar essas brigas enquanto eles pequenos, né, sempre com cuidado, igual eu tô falando, vocês, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem noção de que a partir de que o momento tá demais. Todas nós, enquanto mães, estamos estimulando, você consegue perceber até quando você pode insistir um pouco mais para ele tentar aceitar uma coisa nova e a partir de que momento já tá, arrisca entrar em crise. E esse é o segredo tanto se for uma AT, por exemplo, a quem tem AT escolar ou quem tem AT domiciliar, ou quem é a mãe que está fazendo esse tratamento em casa, quem está fazendo essa estimulação em casa. O seu trabalho principal é o quê? É identificar essas oportunidades de aprendizagem, né? Então, por exemplo, não só ficar pensando no que ele ainda não faz, mas dentro do que ele faz, que você tem que fazer uma manutenção, vamos tentar generalizar, vamos tentar flexibilizar, né? Não, ele já tem essas habilidades, ele já faz isso. Só que se eu observar dessas 5 coisas que o meu filho faz já, ele faz sempre do mesmo jeito. Se ele faz isso sempre do mesmo jeito, você não está oportunizando novos caminhos sinápticos. Você não está, na verdade, estimulando. Você está favorecendo a inflexibilidade dele, a rigidez dele. E não é isso que você quer. Então, vamos, para além de ficar pensando em tudo que ele ainda não sabe fazer, vamos flexibilizar o que ele já sabe e aquilo que ele não sabe, não parar quando houver a primeira resistência. Quando houver a primeira resistência, é o momento de você parar
e criar estratégias diferentes para ofertar aquele conhecimento, né? Se o seu filho, você está tentando ensinar ele ali uma habilidade, o brincar simbólico. Você está ali, Nayara, eu não consigo, é outra queixa bastante frequente, eu não consigo sentar com o meu filho, com a minha filha, para poder brincar, ela não aceita nada, ela não se interessa por nada. Aí, a primeira coisa que você vai ter que avaliar é as formas, e quando eu falo avaliar, gente, é realmente pegar um papel e anotar. Não vamos tentar fazer isso tudo de cabeça, não. Olha, eu já tentei brincar com ele disso, disso, disso e disso, mas como é que foi? Porque na análise do comportamento, a gente tem 3 questões que a gente tem que sempre olhar. É o antecedente, o comportamento e o reforçador. Então, por exemplo, você tentou sentar com seu filho para brincar. Mas vamos supor que todas as vezes que você fez isso, você desligou a televisão, imediatamente chamou ele para sentar e brincar. Se o seu filho é uma criança que está viciada em telas, que usa muita telas, e aquilo ali para ele é altamente reforçador, se é uma coisa que ele gosta muito, você desligar aquilo ali que ele ama e chamar ele para sentar, para brincar, você automaticamente está transformando o sentar e brincar num reforço negativo. Porque para ele sentar e brincar, ele está tendo que parar de fazer aquilo que ele gosta. Então, a gente tem que pensar muito no antecedente. E por isso que é tão importante a gente pensar e organizar a nossa rotina. Não tem que ser engessada. Você não tem que ter ali, ó, às 10 horas eu vou fazer isso, às 10h10 eu vou fazer isso. Não. Vamos organizar a nossa rotina no sentido de que, ó, de manhã ele teve todas essas terapias, ele almoçou, ele voltou, foi para a escola. Aí quando ele voltou, a gente tem aqui um intervalo de uns 40 minutos. Então é nesse intervalo que eu vou estimular, que eu vou sentar com ele para brincar. Pronto, você definiu ali uma organização na sua rotina. Segundo ponto, a sua casa está preparada? Quem é aluna tem lá no curso, eu expliquei mais detalhadamente, mas é o quê? A sua casa tem que ter ali um lugar mais específico. Se você vai fazer na sala, tudo bem. Se você vai fazer no quarto, tudo bem. Se você vai fazer na cozinha, tudo bem. Só que esse ambiente, ele tem que estar meio preparado. Você tem que ter organizado esses brinquedos. Você tem que ter pensado, ó, hoje eu vou brincar com ele, eu quero ver se eu estimulo o contato visual. Você vai fazer uma caixa, né? A gente tem ali uma caixa específica com os brinquedos que você vai propor. Você não vai ficar com todos os brinquedos esparramados pela casa, acessível para sua criança o tempo todo. Tem toda uma estratégia de como você vai fazer isso. E lá no curso tem isso. Se você ainda não viu, vai lá assistir essa aula, porque está mais detalhado, tá? Porque, às vezes, muito do que acontece é só uma falta de organização interna sua, de pensar o que exatamente você quer ensinar hoje e organizar a sua rotina, o seu ambiente para oportunizar isso. Porque se você não pensar que nessa organização, você não vai pensar no antecedente. E quando você não pensa no antecedente, você em algum momento do seu dia acha que a criança vai estar bem para poder tentar brincar, mas se isso não foi avaliado com cuidado, acontece essas situações. Uma situação, às vezes, a criança não está na tela. Vamos não usar esse momento. Mas se a criança tem um brinquedo, que ela só gosta desse brinquedo ou desse objeto, que ele é muito regulador para ela. A criança está sempre com o brinquedo na mão, com o objeto na mão. E ela, às vezes, fica olhando para a parede com esse objeto na mão, tá ali. Você já entende que isso é um momento para ele positivo. Você já entende que para ele está ali se regulando, ele está feliz naquele momento. Se você corta esse momento do nada para tentar brincar do seu jeito, vai dar errado. A criança não vai aceitar, tá? A gente tem que fazer aproximações, tá? Porque o cérebro dessa criança já fez aquela conexão, que aquela coisa, daquele jeito, é legal. Então, a gente tem que criar uma nova conexão. Só que para a gente criar uma nova conexão, a gente tem que ir por aproximação. Então, por exemplo, quando a gente fala, Nayara, eu quero brincar com ela, eu quero sentar. Então, tá. Primeira orientação, seguir a liderança da criança. Nayara, o que é esse de acho desse seguir a liderança da criança? Se a minha criança não brinca, ela só fica ali batendo, ela tem um bichinho, ela fica ali
batendo, só balançando aquilo ali e olhando pro nada. Então, gente, você vai imitar a sua criança. Você vai. Aí, por exemplo, você se decidiu que quer brincar com um carrinho ou com uma bonequinha. Você vai se aproximar do seu filho, né? E vai pegar esse objeto que você quer que ela brinque e vai fazer o mesmo movimento que ela tá fazendo com o objeto que você quer que ela brinca. Você quer que ela brinca com essa caneta. Você quer desenhar. E ela tá lá. Você vai imitar ela no movimento dela, com o objeto que você quer que chamar a atenção dela. Você não vai chegar assim, olha aqui, meu bem, olha só, olha que bonita. Sabe o que a gente pode fazer com isso? A gente pode escrever. A criança não vai se interessar, não vai. Então, você tem que ir criando a conexão com isso através daquilo que ela já está fazendo. Então, se ela está só ali balançando, você vai começar a fazer o mesmo movimento e olhando para ela e vai tentar criar uma conexão, porque ela vai ver que você está fazendo o mesmo movimento que ela. E isso gera conexão. Isso vai trazer ela para perto de você, porque ela vai pensar assim, olha que legal. É espelho, gente. Para eles, é difícil espelhar o que você está fazendo. Eles têm dificuldade de imitar, eles têm dificuldade de fazer igual. Só que a percepção, quando você está fazendo igual a eles, gera conexão. Então, a partir do momento que ela percebe que você está... Peraí, deixa eu aumentar a minha tela. Que eles percebem que você está fazendo o mesmo movimento que ele, aquilo ali já começa a gerar uma conexão com você. Talvez no primeiro dia você não vai brincar, você não vai conseguir desenhar, você não vai conseguir gerar interesse suficiente para essa criança já pegar essa caneta e entrar ali no momento com você. Mas você gerou a conexão, você está trazendo a criança para perto de você. Você vai perceber na interação, se ela começar a olhar mais para você, se ela... olha aqui. Deixa eu ver o que você tem aí na mão. Vamos ver se ela vai te mostrar. Porque se ela te mostrar, se ela te apontar, quer dizer que ela está prestando atenção em você. Então, você tem que primeiro gerar essa conexão. Seguiu a liderança dela. Aproximou o objeto, se for um carrinho. O que for. Você vai tentar fazer uma conexão entre o que você quer apresentar para ela e o que ela está fazendo. Se essa criança está com um carrinho na mão, se essa criança está com um ursinho, se ela está com uma pasta de dente na mão. Se você quer que ela desenhe, vou desenhar isso aí que você está na mão. Vou desenhar o carrinho. Deixa eu ver seu carrinho, tem uma roda. Nesse momento, a primeira interação, você vai criar uma conexão com a habilidade, com a atividade que é desenhar, com aquilo que está na mão dela. Vou desenhar isso aí que está na sua mão. E você vai ali, desenha, já começa a chamar a atenção. Então, são passos. Você não vai conseguir, no primeiro dia, já trazer essa criança para desenhar. Mas talvez ao longo de uma semana, no primeiro dia, ela prestou atenção em você, já gerou uma conexão. No segundo dia, você conseguiu que ela te mostrasse. Deixa eu ver isso aí que você está mexendo. Talvez ela nem olhe para você. Você tem que entender o autismo do seu filho. Porque talvez você vai ficar esperando que ele olhe para você, mas se o seu filho for muito rígido, muito, tiver pouco contato visual, muita dificuldade nesse sentido, talvez o máximo que você vai conseguir nesse momento é que, mesmo sem olhar para você, ele te mostre o objeto. Ele vai estar olhando para o outro lado, mas ele te mostrou, quer dizer, ele está te ouvindo. Ele está prestando atenção no que você está falando com ele. E aí, num outro dia, num outro momento, você me mostrou, deixa eu ver. Aí a criança mostrou. Vou desenhar então. Você tá segurando o carrinho? Vou desenhar seu carrinho. E aproxima dessa criança o papel. Vou começar a desenhar. Então, é tudo por aproximação. Você tá criando novas conexões. A cada movimentozinho desse que você fez de aproximação, a cada resposta que ele te deu, ele te mostrou, ou ele te deu umas olhadinhas, ou ele deu umas olhadinhas para o que você está fazendo. Vamos supor que você quer ensinar a sua criança não brinca. Vamos brincar de carrinho, vamos brincar de boneca.
Você pega lá o objeto que você quer brincar, primeiro você vai fazer toda essa aproximação, você vai criar essa conexão. A criança vai demorar a interagir com você na brincadeira, mas ela vai começar a prestar atenção, ela vai começar a observar, e aí o pulo do gato é sempre você criar esse feeling entre o que você quer com o que ela está fazendo, o que ela está segurando. Se ela está segurando lá um paninho, uma pasta de dente, seja o que for, pode ser um objeto qualquer, você quer brincar de boneca, você vai trazer as bonecas que você quer brincar, você vai, olha aqui, eu tenho uma boneca, você tem uma pasta de dente, eu tenho uma boneca. Ah, será que a minha boneca quer escovar dente? Pega uma escova lá, finge que está escovando o dente da boneca. O segredo é você trazer o que a criança está fazendo, independente se ela está segurando um objeto em vez de um brinquedo, se ela não está segurando nada, trazer esse momento para a criança. Por exemplo, eu já tive autista comigo na clínica, nível 3 de suporte, que não verbal, já com 12 anos. A família não conseguia conexão nenhuma com ele. Para vocês terem uma ideia, nas primeiras praticamente 4 sessões, e ele tinha muito movimento assim, ó. Ele era o autista bem estereotipado, não verbal, e com muitos movimentos. Ele se balançava bastante, tá? Então, assim, e ele gostava de música clássica. Então, para ele entrar na minha sala, por exemplo, o que eu já fazia? Para ele entrar na minha sala, eu já colocava música clássica. Eu já criava um ambiente propício, porque ele gostava. Então, se aí na sua casa o seu filho gosta de alguma música específica, de alguma coisa nesse sentido, na hora da terapia, antes de você chamar ele para brincar, você já coloca a música, vai criando aquele ambiente, tá? Para trazer a criança para perto de você. E aí, nesse sentido, as 4 primeiras sessões, praticamente, eu fiquei só... Eu sentava do lado dele ou na frente dele, porque aí ele levantava, ele se movimentava. Assim que eu me aproximava dele, ele estava aqui. Se eu chegasse aqui, ele já, ele corria. Então, eu me balançava, igual ele. Eu perguntava da música, se ele estava prestando atenção na música, e me balançando, igual ele. E isso a gente fez durante praticamente 1 mês. Foi só a aproximação. Quando ele já se sentiu mais próximo de mim, eu colocava a música baixinha na minha mesa e coloquei umas massinhas lá e comecei a eu manipular as massinhas. E ele lá no canto da sala. E aí, eu desligava a música. Porque eu estava sempre chamando ele para sentar na mesa comigo e ele não se sentava. Aí, depois que ele já estava, depois de 1 mês fazendo aproximação, ele já estava ali mais à vontade comigo, mesmo estando longe. Eu ligava a música, ele entrava na sala, eu tentava, né, chamar ele para se sentar, para a gente brincar de massinha, eu lá falando da massinha, apresentando a massinha, sem forçar. Aí, eu dava um pause na música. Aí, eu falava assim que, ó, se você sentar aqui, eu vou ligar a música. Aí... fizemos algumas tentativas, até ele se sentou a primeira vez, mas foi um sentar, gente, ele bateu a bunda na cadeira e levantou. Eu liguei a música. Ele se aproximou, eu liguei a música, tá? Então, são aproximações. Então, no primeiro momento que eu vi que ele fez uma vontade de ir, deu 2 passinhos na minha direção, eu liguei a música de novo, fui falando da massinha, deu ali 30 segundos, eu desliguei a música de novo. Aí, ele se aproximou um pouco mais, eu liguei a música. Mais 30 segundos, eu desliguei a música. E eu fui fazendo essa aproximação, até o momento que ele sentou na cadeira. Aí, ele sentou na cadeira, eu deixei a música. E eu brincando com a massinha, e ele nem pôr na mão. Ele lá, mas estava sentado, ele já estava sentado. Aí, quer dizer, o reforçador dele estava sendo a música. Eu consegui que ele se aproximasse e sentasse. E aí, se eu já exigisse que depois de sentado ele brincasse, provavelmente eu ia perder todo o trabalho. Não é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ter paciência. Então, a primeira questão aqui, o primeiro ganho que eu tive foi que ele se sentasse. Então, agora eu tinha que fazer a manutenção desse comportamento.
Eu continuei brincando com a massinha. Eu peguei um outro brinquedo que eu vi que ele estava olhando, coloquei na mesa. Ele não pôs a mão em nenhum dos brinquedos, mas ele ficou sentado. Ele olhava quando eu apresentava o brinquedo, se eu mudava a posição do objeto. Ele era aquela criança estereotipada, não verbal, com 12 anos. Ele se balançava, não olhava nos seus olhos e ficava ali se balançando. E aí eu consegui que ele se sentasse. Eu consegui que a cada vez que eu falava assim, olha, ele olhava. Então, assim, são aproximações sucessivas, respeitando o espaço da criança, mas gerando oportunidade de novas conexões, tá? Então, você tem que dar oportunidade. E essa é uma criança que, como ela era não verbal, mas ela parecia, por exemplo, igual a criança que é surda. A criança que é surda, ela não entende que ela tá vocalizando. Então, ela dá uns gritos, né? Ela fala... Ele tinha essas vocalizações. Nós não conseguimos entender, ele não tinha um padrão nas vocalizações, mas ele tinha umas vocalizações que eram bem gritos, ele gritava. Então, assim, quando eu comecei a atender ele, por exemplo, eu fui na casa dele por 2 vezes para acompanhar como é que ele era em casa, para eu saber o que esperar. Porque na hora que ele fosse para minha sala de atendimento, que ele começasse a gritar, eu ia ficar preocupada. Eu ia ficar preocupada porque ele não verbaliza. Então, o que ele tá sentindo? Eu tô indo além? Eu não tô? Então, a partir do momento que eu fui na casa dele, percebi como é que ele era em casa, percebi qual que era uma vocalização de felicidade, um tipo de vocalização, uma altura, ou então quando ele estava chateado. Observando isso em casa, eu consegui trazer para o consultório para me saber até onde eu podia ir. Porque a hora que eu fechava a porta, ele ficava. Mas na hora que eu desligava a música, a primeira situação dele foi ter um comportamento disruptivo, né? Ele não, tipo assim, não, eu quero a música. Ele não verbaliza. Então ele vai gritar, talvez ele vai jogar o brinquedo no chão. E aí vem você saber que se você não está agredindo verbalmente, se você não está agredindo fisicamente, se você sabe que aquela criança tolera, né, ter essa repetição, porque cada criança é única, gente. Vamos ter muito cuidado com o tratamento e aqui a gente tem que ter um carinho mais especial ainda, porque quando é consultório, se a profissional não conhece a criança, se a criança fica chorando lá dentro, só chora, aí nesse caso, por exemplo, uma boa profissional, se a sua criança sempre que entra tá chorando, ela vai te chamar para dentro da sala, né? Para tentar trazer carinho para essa criança, para tentar. Aquela criança que entra só fica chorando, não tá certo, não, tá? Mas aí, por exemplo, eu já percebi como é que era o comportamento dele e criei essa conexão com ele, eu consegui trazer ele para a mesa. Então, olha para você ver, uma criança que não ficava sentada, não prestava atenção em nada, em nada. E aí, o que eu fiz? A hora que esse comportamento de sentar, a estratégia de usar, ligar e desligar a música, a hora que esse padrão de ensino estava instalado, o que eu fiz? Eu chamei a mãe dele. No final da sessão, antes da sessão acabar, eu chamei ela. Falei assim, vem cá, vamos lá que eu vou te ensinar como é que você vai fazer em casa. Porque com essa questão da música, do liga e desliga a música, ela ia poder ensinar um monte de coisa na casa dela. Às vezes, situações para ela que em casa estavam sendo muito difíceis, né? Porque ele não aprendia. A sensação, o relato que ela trazia para mim, Nayara, ele não aprende nada, ele não aceita nada, ele só fica o dia inteiro, ele tinha uma cordinha, tipo assim, esse aqui é meu tercinho, ele ficava assim, ó, se balançando e rodando o tercinho e passando essa cordinha na boca, e era isso. Enquanto ele tivesse acordado, era esse o comportamento dele, ele não fazia mais nada. Então, eu falei com ela, não, ó, deu certo a da música, ele gosta muito da música, ela já colocava a música para ele em casa. Então, eu falei assim, ó, então você vai fazer o seguinte, você vai usar essa estratégia. Ele tem que sentar na mesa para comer, né? Ele não senta. Eu falei, não, então você vai trazer a música, pôr a música baixinho no celular aqui em cima da mesa. É um treinamento. Então, você não vai fazer isso uma vez e esperar que ele já faça. Então, você vai treinar. Vai a hora do café, põe as coisas em cima da mesa e coloca lá a música baixinha
Primeiro você coloca a música numa altura que ele vai escutar, ele tá lá no sofá, coloca a música, ele vai escutar. Aí você vai diminuindo o volume da música pra ele não conseguir ouvir lá do sofá. Aí você chama, vai chamando, ó, vem sentar aqui, ó, pra você ouvir. Senta aqui, ó, se sentar aqui na mesa, você vai ouvir. À medida que ele for fazendo aproximações, vai parabenizando, sentou na mesa, deixa ele ouvir a música. Mas vocês têm que entender que são sempre processos longos. Não é no mesmo dia, não é de um dia para o outro. Então, assim, um dia ele vai só conseguir levantar do sofá. A primeira aproximação dele vai ser só levantar do sofá. Então, ligou a música, abaixou a música, ó, vem aqui se sentar. Aí você desliga, ele não foi, você desliga a música, ó, se você sentar aqui, eu ligo a música de novo. Se ele levantou do sofá, se ele teve a intenção de ir, mas ele parou ali no meio do caminho, liga a música. Liga a música porque ele já saiu do sofá. Liga a música, deixa ali 30 segundos, 1 minutinho. Se ele sentou de novo, você desliga a música. E assim, a gente vai fazendo aproximações. Aí ela conseguiu que ele se sentasse na mesa, ela conseguiu que ele ficasse na mesa durante algumas refeições. Então, esse processo, ele é gradativo e depende do interesse de cada criança. Tem criança, por exemplo, que tinha um objeto, tinha um brinquedo, que ela é o objeto de conforto dela, que só ficava na mão dela e ela usava esse brinquedo para tudo. Qual que foi a estratégia? A gente, por exemplo, prendia esse brinquedo na mesa na hora de comer. A criança tinha acesso, ela podia ficar com o objeto na mão. Tinha uma cordinha assim comprida, onde ela podia ficar manipulando, mas essa cordinha estava presa na mesa. Então, a criança para ela ter acesso ao objeto, ela tinha que ficar sentada na mesa, mas tudo foi feito com aproximação. A gente não tomou o brinquedo da criança e colocou lá na mesa de uma vez e você só vai ter acesso se você estiver aqui, não. Entendeu? É tudo aproximação. Só vamos ficar aqui na mesa. Aí, primeiro, a criança tá com o objeto lá, você arruma um igual e coloca lá na mesa. Olha aqui também tem um! Olha aqui também tem um ursinho igual o seu! Vai começar a gerar curiosidade. Num segundo dia ou num terceiro dia, a gente pode tentar uma estratégia de, sem essa criança ver, esconder o objeto dela. Por exemplo, ela tá dormindo, é café da manhã. Ela ainda tá dormindo, esse objeto costuma estar sempre com ela. Você vai pegar e levar esse objeto para a mesa. Ainda não vai amarrar, não vai prender lá, não. Leva o objeto para a mesa. A criança acordou, o que é a primeira coisa que ela faz? Ela procura o objeto que ela gosta, ela procura o brinquedo dela. Então, na hora que ela procurar, tá lá na mesa, vamos procurar? Eu acho que eu vi lá na mesa. E ela pegava, mas você não segurou ela ainda não. O objeto só estava na mesa. E assim, sucessivamente, você vai fazendo situações onde você vai aproximar a criança da mesa. E aí, até depois, a criança chegou, sentou na mesa. Mas ela só sentou 2 segundos e levantou. Numa próxima, talvez você já possa prender. Só, vamos ficar aqui, ó. Quer ficar aqui, vamos brincar aqui. Então, assim, gente, não tem uma fórmula pronta, não tem como eu falar aqui. Para cada criança, cada situação, vocês têm que começar a pensar aproximações que vocês vão fazer. Eu quero que a minha criança brinque de boneca. Vocês viram o exemplo que eu dei? Se a criança... Eu tenho criança aqui, gente, que fica segurando um tubo de pasta de dente. A criança fica com um tubo de pasta de dente. A gente usa fingir que os bonequinhos estão escovando dente. A gente usa a pasta de dente, a gente faz uma transliteração. Eu já fiz aqui com mãe, nessa criança, que ela colocou a tinta dentro do tubo de pasta de dente vazio para usar para pintar. Porque a criança estava interessada no tubo, não é no conteúdo dentro. Então, a gente conseguiu que essa criança desenhasse, que ela pintasse tudo a partir do tubo de pasta de dente. E com o tempo, a gente conseguiu que ela fizesse essas coisas do jeito mais adequado, né? A tinta do pote de tinta, tudo aí. Mas a gente começou usando o quê? O tubo de pasta de dente. O seu filho, você quer que ele brinca de carrinho. Você quer ensinar que ele brinca de carrinho, mas ele tá só lá. Uma coisa que eu fiz também, que essa criança que ficava só rodando o negocinho lá, a cordinha dele,
ele ficava só rodando. Eu fiz aproximação, na hora que ele já estava sentando lá na mesa, eu fiz aproximação com os carrinhos. E aí eu arrumei outras cordinhas e colocava essas cordinhas dentro do carrinho, para levar as cordinhas para passear. Ele não brincava, porque o caso dele era muito específico, ele era muito severo, mas ele chegava a empurrar o carrinho, coisa que ele nunca tinha feito. Então, a hora que eu colocava um monte de cordinha lá dentro do carrinho, ele empurrava o carrinho. Então, com o tempo, isso talvez venha a ser uma brincadeira. Então, assim, a gente tem que usar os objetos que eles gostam para fazer aproximações com as coisas que a gente quer que eles aonde eles chegam. Só que esse caminho, ele não é reto, não é uma linha reta e nem é curto. O caminho para a gente poder ensinar essas coisas, normalmente ele vai ser longo e vão ter idas e vindas. Essa criança, talvez, numa semana ela vai progredir, semana que vem ela vai regredir 2 passos do que ela aprendeu. Mas a gente vai tentando de novo, a gente vai tentando de novo. Então, assim, é aproximação e aproximação de longo prazo. E aqui, hoje, a gente não tem como falar a questão, por exemplo, Nayara, mas meu filho é não verbal. Isso é assunto para outra aula, porque a gente tem que pensar nas habilidades básicas, porque tem gente também pulando etapa, tá? Quando a gente vai falar, eu queria que meu filho brincasse, tudo, mas você vai olhar, a criança não está conseguindo nem se comunicar. A criança faz... Eu tenho aqui tanto mães que não têm apoio nenhum, terapeuta nenhum, como tem mães que têm uma rede de apoio com 10 terapeutas, que há mais de 2 anos que a criança está fazendo terapia, e essa criança ainda não fala, não aponta e nem tem uma comunicação alternativa. Como é que você quer que a criança brinca se ela não está conseguindo nem se comunicar o básico? Então, existe uma hierarquia no ensino, tá? Que a gente não pode abandonar. Então, assim, não é o que a gente, mãe, quer. Ah, Nayara, eu queria tanto que o meu filho brincasse disso. Eu queria tanto... Não é por aí, tá? E é por isso que é tão importante ter uma avaliação com um profissional que entende desenvolvimento, tá? Não é que você, Nayara, não tem aba aqui na minha cidade. Gente, é desenvolvimento infantil. Se o seu filho, às vezes, seu filho está com 4, 5 anos, mas ele não tem habilidades que criança de 1 ano tem, não tem habilidades que a criança de 2, 3 anos tem. E são habilidades básicas. É a base do desenvolvimento. O seu filho não vai conseguir falar, não vai conseguir apontar, não vai conseguir usar a comunicação alternativa se ele não tiver determinadas habilidades, pré-requisitos. E se ele não tiver isso, muito provavelmente ele não vai conseguir brincar. Então, vocês têm que ter muito cuidado com essas vontades, tá? Eu quero, não é por aí, tá? A gente tem que ter uma hierarquia no aprendizado para poder chegar no brincar, para poder chegar no... Tá? Mas não é por aí que a gente começa, tá? Então, o seu trabalho vai ser o quê? Identificar, né, essas questões que precisam ser trabalhadas, tanto nas habilidades que a sua criança já tem, se ela faz só do mesmo jeito, a gente tem que flexibilizar, criar novos caminhos, usar da neuroplasticidade, tá? Estimular, sempre oferecer de jeito diferente, sempre oferecer novas oportunidades de aprendizado. Não faz sempre do mesmo jeito, porque se você oferecer sempre do mesmo jeito, você vai estar só reforçando aquela conexão que já existe. Você não vai estar criando novos caminhos, tá? E o poder da neuroplasticidade é isso. Quanto mais jovem a criança é, mais plástico o cérebro dela é. Quer dizer, ele é mais maleável, ele consegue criar novas conexões. A Nayara, quer dizer que à medida que meu filho cresce, ele não faz mais isso? Ele faz. Só que em menos quantidade. Por exemplo, vamos pensar lá na época que a gente estava na escola, quando a gente era pequeno. A gente tinha lá um monte de matéria e a gente aprendia tudo ao mesmo tempo, relativamente bem, com relativa tranquilidade. À medida que a gente vai crescendo e vai perdendo a neuroplasticidade, o nosso cérebro vai o quê? Ele vai ficando... vocês lembram do exemplo da massinha? Que eu falei, quando a massinha é novinha, a gente tira ela do saquinho, qualquer apertãozinho que você dá, a massinha molda. Mas à medida que a gente deixa a massinha fora do saquinho, e ela vai ficando mais velha, ela vai ficando mais dura e mais difícil de moldar. Então, na comparação, eu tenho certeza que na época da faculdade, você sentia muito mais dificuldade em controlar ali 5, 6 matérias ao mesmo tempo.
O nosso cérebro já está menos maleável. A gente precisa de mais esforço, mais horas de estudo para poder aprender uma coisinha. A criança, quanto menor ela for, ela precisa de menos vezes, de menos tempo exposto àquele aprendizado para aprender. Então, assim, quanto antes você começar a dar mais oportunidades, e lembrando, não é só a oportunidade de brincar. Vocês lembram que eu falei? A oportunidade de sentar na mesa de posição diferente, com um copo diferente, a oportunidade de vestir uma roupa diferente, a oportunidade de fazer as coisas que ela já faz de um jeito diferente, criar novos caminhos. A criança, por exemplo, quem tem aqui talvez a criança que já fala, que já verbaliza alguma coisa, à medida que ela faz uma coisa sempre do mesmo jeito. Assim que você tentar que ela faça de um outro jeito, a primeira coisa que ela vai fazer, mas por quê? Não quero. E daquele jeito, eu já faço do outro jeito. É imediato. Então, assim, não vamos só manter as conexões que já existem. Vamos fazer novas conexões. E vamos não só ficar pensando no que a criança ainda não faz. Vamos pensar no que a criança já faz e flexibilizar. Porque à medida que você consegue flexibilizar naquilo que ela já faz, isso vai transformar ela numa criança mais aberta para aprender coisas novas. Então, pare de fazer sempre as coisas do mesmo jeito, porque é o jeito que ela gosta. Ela gosta porque ela já sabe fazer desse jeito, é mais confortável para ela. Porque mudar é difícil, mudar gera, a gente acabou de falar, gera mudança química e estrutural no cérebro, gente. Aprender é complicado, isso gera uma mudança orgânica. Então, por isso que para eles é ainda mais difícil. E a gente tem que proporcionar, ajudá-los nessa caminhada, tá? Vamos lá. Então, nós falamos, né, que o cérebro, ele aprende quando estimulado, que isso ocasiona mudanças químicas e estruturais no nosso cérebro. A gente falou aqui que a neuroplasticidade, ela não deixa de existir, mas ela vai diminuindo com o tempo. Então, quem pessoal do Instagram não teve acesso a esse material, mas quem estava no grupo comigo, quem demonstrou interesse e está aqui comigo na aula pelo Meet, recebeu esse material aqui, ó. Esse material, para vocês terem uma ideia, ele fala sobre a neuroplasticidade, mas ele nem fala da neuroplasticidade voltada para o autismo. Ele fala da neuroplasticidade e da importância do ambiente terapêutico para a pessoa que, por exemplo, teve um acidente, ou teve alguma isquemia, ou teve um AVC, alguma coisa que ocasionou um trauma no sistema nervoso. E aí essa pessoa, esse adulto, perdeu algumas habilidades. E aí aqui fala que a neuroplasticidade é a capacidade dos neurônios de alterar as suas funções, seu perfil químico e a sua estrutura, sendo fundamental para a facilitação da recuperação da lesão ocorrida no sistema nervoso. Então, assim, as nossas crianças, elas têm um cérebro diferente, o autismo é genético, tá? Genético não quer dizer automaticamente hereditário, tá, gente? Isso aqui é assunto para outra aula também, mas por ele ser genético, ele é comprovadamente uma alteração orgânica. O cérebro dos nossos filhos é diferente. E diferente não quer dizer nem melhor nem pior. Vamos deixar isso bem claro, é só diferente. E ele sendo diferente, a gente tem que oportunizar o aprendizado com mais frequência, com mais intensidade e com mais qualidade do que para uma criança típica. E é daí que vem os fundamentos da aba. Porque a aba, para ser aba de verdade, ela tem que ter esses 3 princípios. Ela tem que ter qualidade, intensidade e volume. Então, assim, por isso que é importante vocês saberem isso aqui, tudo que eu tô falando, para em casa estimular desde a hora que a criança acorda até a hora que a criança vai dormir. A gente tem que, em todo momento, oportunizar mudanças, porque, gente, isso é tão sério, essa questão da inflexibilidade. E você criar uma criança inflexível, você alimentar a inflexibilidade dela, fazendo tudo sempre do mesmo jeito, naquilo que ela já faz, você está impedindo o seu progresso em outras áreas, porque aí ela não vai querer aprender aquelas outras habilidades novas.
Nossa chamadinha vai acabar daqui a pouco. Então, vocês têm que tomar cuidado. Porque às vezes a gente alimenta o problema da gente. Porque eu sei que vocês ficam assim, ele não quer, ela tem dificuldade, ela não quer fazer nada diferente. Mas você está alimentando a inflexibilidade dela, da criança, em outros aspectos. Eu não sei se vocês já viram esses casos, mas, gente, tem criança que não aceita nem, por exemplo, ela vai para a casa da avó ou vai para a escola sempre pelo mesmo caminho. A família faz sempre o mesmo caminho. Se passar por uma rua diferente, essa criança entra em crise. Olha o nível de rigidez dessa criança. Como que você vai conseguir apresentar uma brincadeira nova? Como você vai conseguir apresentar uma coisa nova para uma criança com esse nível de rigidez? E aí a gente vai pela aproximação. Tudo é pela aproximação. A criança com esse nível de rigidez, você tem, por exemplo, é o caminho que ela vai para a escola. Você não vai fazer a aproximação para mudar de caminho na hora de levar ela para a escola. Em outros momentos do dia, em outras oportunidades, no final de semana, você vai fazer aquele caminho diferente. Porque se no final de semana ela entrar em crise, se no final de semana ela ter um comportamento disruptivo, ela não vai atrapalhar o seu dia, não vai ser uma questão, você não vai ter que perder o dia de trabalho porque a criança não quis ir para a escola, porque você foi num caminho diferente. Então, isso tem que entrar na sua lista de ensino. Coisas que o seu filho já faz hoje, mas que ele é muito rígido. Deveriam ser os seus primeiros objetivos de ensino, flexibilizar essas coisas. Se ele come sempre com o mesmo prato, se ele sempre quer vestir só a mesma calça, se ele... A gente tem que pensar em flexibilizar isso em momentos que não sejam um momento de necessário. Então, você quer ensinar outro caminho para a criança ir para a escola? Você não vai ensinar isso na hora de levar ela para a escola. Em outros momentos, você vai fazer o quê? Um treino de um caminho diferente. Você precisa que a sua criança... você tá vendo ali que o copo que ela gosta tá quebrando, tá rachando e não tem mais para vender, e como é que eu vou fazer? Temos que ir fazendo aproximações sucessivas de outros copos, de outras oportunidades. Porque à medida que você flexibiliza uma coisa que a criança já faz, você abre a mente dela, você cria novas conexões e oportuniza que, quando você for apresentar um brinquedo novo, quando ela for precisar de vai trocar a professora, você abre o mundo dessa criança para que ela se abra para as oportunidades. Então, por isso é muito importante tanto a levar em consideração a neuroplasticidade para começar a estimular o quanto antes, tá? Então, se você conhece alguém aqui, a maioria que está aqui talvez já tenha diagnóstico. Mas se você não tem diagnóstico, se você conhece alguém que não tem, mas claramente a criança tá com atraso, comece a estimular. Comece a estimular, porque se tem atraso com ou sem diagnóstico, essa criança precisa ser estimulada. Pessoal, eu sei que tá travando, tá? Mas para a próxima aula não vai travar, porque eu estou contratando uma nova internet. É porque a minha internet aqui deu trabalho a semana inteira. Vocês me perdoem, mas estamos melhorando essa questão, tá? Então, pessoal, isso é muito, muito importante. Então, a tarefa de casa, tá? Para quem tá só no Instagram, vocês vão poder fazer a tarefa de casa, mas eu não vou poder corrigir. Mas as meninas que estão comigo no TEC, quem vai participar comigo dentro do curso, semana que vem a gente tem a prática supervisionada voltadas para tirar dúvida. Então, semana que vem eu não vou dar aula. Semana que vem é só tirar dúvidas de vocês. E eu recomendo fortemente que vocês façam aí uma lista das suas maiores dificuldades hoje. Né? Se a sua criança é flexível, ela é inflexível, em quais pontos são a maior dificuldade que você tem hoje de inflexibilidade? Nayara, ela só faz isso desse jeito. Não, ela só faz desse outro jeito. Para eu tentar te ajudar, dentro da ciência, aproximações sucessivas para a gente tentar mudar essa questão, tá? E pensar, a tarefa é pensar se você quer que a sua criança... a maior demanda que eu tenho aqui de vocês, a minha criança não brinca, não senta comigo, não aceita sentar e brincar. Mas a sua criança tem
habilidades preditoras para poder sentar e brincar? Entende? Igual a gente está falando, tem que ter o básico. Você trabalhou já o contato visual com a intenção comunicativa. Porque a gente tem que ter em mente que o contato visual, para alguns autistas, ele praticamente gera dor. Ele é incômodo. Mas é um contato visual com a intenção comunicativa. É aquele olhar que a criança olha para você, olha para o que ela quer. Olha para você, olha para o que ela quer. 2 vezes e pronto. Ela se comunicou através do olhar. Ela não precisa ficar olhando para você. O contato visual não é isso, gente. O contato visual, ele tem que ter a intenção comunicativa. A criança olha para você e olha para a comida. Ela está te comunicando com esse olhar. Então, você já trabalhou o contato visual? A sua criança, quando você fala assim, olha fulano, ela olha, nem que seja rapidamente, ela tá apontando. Eu sei que tem gente que fala assim, nossa, mas todo mundo fala dessas coisas, todo mundo fica batendo nisso. Gente, mas se todo mundo fala disso, é porque isso é importante, né? A gente tem que trabalhar, porque eu sei que muitas sofrem. Meu filho ainda não fala, Nayara, meu filho não tá falando, tem 2 anos que tá em terapia e não tá saindo nada. Gente, então, sim, já tem 2 anos, tá com uma equipe enorme. Alguém já apresentou o CAA? Alguém já apresentou uma placa de comunicação alternativa? Alguém já tentou PECs com essa criança? Não, nunca tentaram. Eu falei, tá errado. Tá errado. Então, assim, a gente tem que dar a oportunidade, o básico para as nossas crianças. Eles têm que conseguir se comunicar de alguma forma. E eu sei que tem família que às vezes não apresenta, por exemplo, as imagens, não faz o PECs, porque fica com medo da criança não falar, porque ela vai ficar usando a imagem de muleta. Gente, isso não existe, tá? Eu tenho material, quem quiser pode me pedir. Existem inúmeras pesquisas, ciência comprovando que isso é um degrau. Se a sua criança for falar, a imagem, a figura, o PECs, o CAA, ele vai ser um degrau para chegar na fala. Mas e se a sua criança não for falar, se ele for uma criança que vai crescer e vai virar um adulto que não fala, o CAA ou o PECs, em vez dele ser o degrau para a fala, ele vai ser a maturidade da comunicação. A sua criança que antes tinha ansiedade, entrava em crise porque ela não conseguia falar o que ela quer ou o que ela não quer. Agora ela vai conseguir falar, então vai diminuir comportamento disruptivo, vai diminuir crise, vai diminuir comportamento autolesivo. Isso é muito importante. Então, antes de pensar, eu quero que meu filho brinca, vamos pensar no básico. Quais são as resistências, as restrições do seu filho hoje? O que ele está fazendo que ele faz sempre do mesmo jeito? E o básico, ele está fazendo? Os comportamentos preditores, ele está apontando, ele olha quando você solicita, ele olha quando você chama pelo nome, ele faz contato visual comunicativo, tá? Isso é tarefa para vocês. Meninas que estavam aqui comigo no Zoom, pessoal do Instagram, muito, muito obrigado, tá? Foi uma maravilha estar aqui com vocês. Gostei desse horário. Quem sabe a gente não começa a fazer mais isso, tá? Mas pessoal do Instagram, já tchauzinho para vocês. Quem tiver pergunta, eu vou deixar a caixinha, tá? E meninas aqui do Zoom, já estamos encerrando. Eu acho que a aula foi muito boa, muito produtiva. Deixei vocês aí com muita coisa para pensar. Leiam o material, por favor, tá? Leiam esse material. Tem uma parte aqui que fala de lesão, mas assim, o principal, nas 2 primeiras páginas, tem uma coisa aqui muito boa. E lá na conclusão, também resume todo o trabalho, onde fala tudo aquilo, por exemplo, de que o ambiente, a questão de como que a sua casa é, sua casa está propícia, tá? A iluminação, o jeito que as coisas como estão expostas, tem muito barulho, não tem. Vamos organizar isso tudo, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Sábado que vem, então, é prática supervisionada só para a gente tirar dúvidas. Estarei aqui à disposição de vocês para sanar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Beijinho e tchau, tchau.